Muito bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco em mais um dia e hoje vamos estudar a parábola Pano Novo em Vestido Velho, Vinho Novo em Odres Velhos. E vamos estudar os três evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas para entendermos como os três fizeram o registro da mesma parábola. Vamos começar com o livro de Mateus, capítulo 9, versículo 9 a 17. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. E agora vamos estudar o registro que Marcos fez sobre a mesma parábola, em Marcos 2, versículo 13 a 22. De novo, saiu Jesus para junto do mar. E toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhes perguntaram: Por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: Pode, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. E o próximo registro é em Lucas 5, versículo 27 a 39, sobre a mesma parábola. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim
pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações, os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. E agora vamos conversar um pouco sobre o registro das parábolas nos 3 evangelhos. Marcos e Lucas identificam Mateus como sendo Levi, e Marcos especifica ainda mais: Levi, filho de Alfeu. Nós vemos em muitas passagens bíblicas pessoas com nomes mudados ou às vezes com nome duplo. Por exemplo, Simão, Pedro, Saulo, Paulo, e Mateus podia se encaixar também na mesma situação. Então Jesus pode ter mudado seu nome, chamado para o nome de Mateus, e o nome dele era Levi. Mateus significa dádiva de Yahvé. E isso pode ter sido um apelido dado por Jesus, para fazê-lo lembrar que sua conversão e o chamado era uma dádiva de Deus. E o próprio Mateus, em seu livro, registrou a si mesmo como Mateus, enquanto Marcos e Lucas o nomeiam como Levi. Nós vemos Jesus indo em direção ao mar, o mar da Galileia. Quando Mateus ouve o chamado de Jesus, ele faz, assim como Simão, Tiago e João, deixa tudo e segue a Jesus. A coletoria onde Levi trabalhava provavelmente era uma tenda, uma alfândega local, onde ele cobrava os impostos. E após ser convidado por Jesus para segui-lo, Mateus ficou muito alegre. Levi ficou muito alegre. E ele decide fazer um jantar em sua casa. E quem são os convidados? Mateus convidou pessoas sem boa fama, publicanos e pecadores. Os pecadores que violam as leis de Deus. Jesus aceitou comer com tais pessoas porque tinha empatia por elas. No entanto, não fez vista grossa aos seus pecados. Esta foi a missão de Jesus, salvar os pecadores. E Levi mostrou abertamente, não em oculto, que tinha se tornado discípulo de Jesus. Ele deu uma grande festa e convidou outros amigos publicanos para participarem. E quem eram os publicanos? Os publicanos eram cobradores de impostos considerados impuros pelos judeus. Levi, apesar de ser judeu, era desprezado porque trabalhava para o governo romano. Os publicanos, na época de Jesus, eram cobradores de impostos que trabalhavam para o Império Romano, que dominava a Judéia e outras regiões. Além de cobrar impostos, muitos publicanos eram corruptos e cobravam mais do que o devido, ficando com a diferença, enriqueciam-se às custas do sofrimento do povo. Então, por causa dos publicanos estarem associados ao Império Romano, ao Império Opressor, e essa exploração econômica, eles eram marginalizados socialmente, classificados como pecadores e como pessoas moralmente reprováveis. Então, quando Jesus era visto em grupo, isso gerava grande surpresa e crítica entre os fariseus e outros líderes religiosos. No entanto, a missão de Jesus foi o quê? Buscar e salvar os perdidos, levá-los ao arrependimento e mudança de vida, incluindo os considerados impuros ou indignos pela sociedade. E quem eram os fariseus? Os fariseus eram mestres da lei, observavam rigorosamente a lei escrita, a lei oral, mas estavam constantemente em conflito com Jesus, não entendendo que o que estava escrito na lei apontava para a figura do Messias, de Jesus, que estava ali presente perante eles. Os fariseus se achavam santos por méritos próprios e não entendiam que a vontade de Deus é alcançar a todos
inclusive as pessoas rejeitadas pela sociedade, levá-las ao arrependimento e à cura, para que vivessem em novidade de vida. Jesus usa de ironia ao dizer que não vim chamar os justos e sim pecadores ao arrependimento. Sãos e justos aqui foi uma forma irônica que Jesus se referiu aos fariseus e mestres da lei, que se achavam justos. Quando Jesus diz misericórdia quero e não sacrifício, ele faz menção ao livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. O sacrifício de nada vale para alguém que deseja a misericórdia de Deus, mas que não tem misericórdia pelos demais pecadores, pelas demais pessoas. E Jesus nos ensina, os que buscam o perdão do Senhor também devem perdoar os outros. Já os publicanos e os demais convidados, Jesus os chamou de pecadores e enfermos. Estes reconheceram que estavam espiritualmente doentes e precisando de Jesus, o médico espiritual que os levava ao arrependimento. No jantar na casa de Mateus, de Levi, um outro tema é tratado, o jejum. Esta questão do jejum surgiu porque os discípulos de Jesus não jejuavam, e os de João e os fariseus sim. O que Jesus ensina sobre o jejum? Em Mateus 6, versículo 6. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. O jejum é importante e é uma prática de humildade, de arrependimento, de busca por orientação divina e fortalecimento espiritual. Exemplos disso sobre jejum e arrependimento nós vemos em Joel 2, versículo 12 a 13. Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. O jejum também é utilizado como busca por ajuda por direção divina e também por livramento divino. No livro de Esther, capítulo 4, versículo 6, o povo de Israel jejua para pedir a intervenção de Deus em um momento de grande perigo. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Jesus, antes de iniciar seu ministério público, também jejuou por 40 dias e 40 noites. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O jejum também é uma forma de fortalecimento espiritual para manter uma conexão mais profunda com Deus, ou também uma preparação para a missão ou serviço. Nós vemos os discípulos em Atos jejuando a fim de pedir uma orientação, uma preparação para a missão ou serviço. Atos 13, versículo 2 a 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, o jejum na Bíblia é uma prática que vai muito além de uma simples abstenção de comida ou bebida. É um ato espiritual que reflete uma intenção da pessoa se aproximar mais de Deus, de arrepender dos pecados, de buscar sabedoria divina ou de fortalecimento na fé. Mas por que Jesus disse que os seus discípulos não precisavam de jejuar naquele momento,
mas chegaria a hora que precisariam. A presença de Jesus, o Messias, entre seus discípulos lhes trazia alegria e não fazia sentido jejuarem, se o Salvador estava presente fisicamente com eles. Vemos depois a expressão será tirado, referindo-se que Jesus seria tirado do meio de seus discípulos, após sua retirada violenta, sua morte, também a ressurreição, a ascensão aos céus. Os discípulos de Jesus também precisariam jejuar, assim como os discípulos de João faziam naquele momento. Jesus é o noivo e estava presente com os discípulos. Vemos isto no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 29. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quando João Batista faz referência a Jesus como noivo, Jesus é identificado como o tão esperado rei e Messias de Israel. No Antigo Testamento, Israel é frequentemente retratado como noiva de Deus. João aqui era amigo do noivo. E agora vamos entender o porquê de Jesus ter contado a parábola sobre pano novo em veste velha e vinho novo em odres velhos. O que são odres? São recipientes feitos de pele de animal, macio e flexível. Os odres velhos, que já tinham sido utilizados para o processo de fermentação, perdiam sua elasticidade, ficavam frágeis. Então, eles se romperiam se fossem utilizados vinho novo sobre eles para passar no processo de fermentação. E você pode visualizar a imagem de um remendo novo colocado em veste velha que precisa ser reparada e uma vasilha de couro velha recebendo vinho novo? Como se romperiam por causa da fermentação da uva e como o vestido, como a roupa, se romperia porque a roupa velha não suportaria o tecido novo. Quando Jesus conta esta parábola de pano novo em veste velha e de vinho novo em odres velhos, o seu ensinamento era a novidade. E para isso era necessário estar com o entendimento aberto e apto a receber o Evangelho, as boas novas. Era impossível integrar os ensinos de Jesus, a novidade, com as práticas e mentalidades religiosas do judaísmo tradicional dos fariseus, o ensino velho. As novas práticas e ensinamentos como o Evangelho de Cristo não podem ser encaixados ou misturados com as tradições antigas que não estão preparadas para aceitar a novidade. A roupa nova e o vinho novo representam algo novo e transformador, enquanto veste velha e odres velhos simbolizam estruturas ou mentalidades antigas que não conseguem acomodar as mudanças. É preciso estar com o coração e entendimento abertos espiritualmente para recebermos a novidade do Evangelho de Cristo. Como as pessoas geralmente reagem às mudanças? Em Lucas, vemos Jesus falando também sobre o vinho velho, não sendo um elogio à permanência do antigo, mas uma forma de explicar que muitas vezes as pessoas, por estarem acostumadas com o que já conhecem, têm dificuldade em aceitar o novo. O vinho velho, símbolo das tradições antigas, tem o seu valor para a época em que foram passadas, mas o novo ensinamento de Jesus precisa ser guardado de forma apropriada. Jesus indica, então, que a mudança e a transformação que ele traz são tão profundas que não podem ser simplesmente acomodadas nas velhas estruturas. Em outras palavras, Jesus não está desvalorizando o passado, mas mostrando que para receber o novo é necessário um espaço novo, uma nova mentalidade, uma nova abertura para as mudanças que ele traz. Jesus trouxe os seus ensinos, em que ele é o caminho que nos leva a Deus. Como temos recebido esta mensagem? Preferindo o vinho velho, com dificuldade de abandonar as velhas formas de pensar e viver? Ou estamos com o nosso entendimento aberto para recebermos e aceitarmos a novidade de vida que Jesus tem para nós? Deus abençoe e até a próxima parábola.